Eu ainda sentia o peso de 300 pares de olhos queimando em minhas costas enquanto saía daquela sala de conferências. 18 anos da minha vida. Destruídos em 10 humilhantes minutos. Você é incompetente. Você prejudicou a reputação desta empresa com a sua negligência. As palavras de Augusto Veloso ainda ecoavam na minha cabeça, o dedo apontado para mim como uma arma diante de toda a equipe. O CEO que eu tanto admirava, que fora meu mentor, havia se transformado, sem aviso, em meu carrasco. Meu nome é Elisa Marques e, até ontem, eu era diretora de operações da Avanço Inovações. A empresa tinha sido minha segunda casa, meus colegas eram como família. Eu já havia perdido o recital de balé da minha filha, Carolina, adiado férias e trabalhado mesmo com febre alta para garantir o sucesso da Avanço. Meu marido, Jorge, muitas vezes reclamava que eu era casada com o trabalho. Mas eu sempre acreditei que o sacrifício valia a pena. Quero você e suas coisas fora daqui em 10 minutos ou chamarei a segurança, declarou Augusto, um esboço de sorriso nos cantos dos lábios. Enquanto eu esvaziava minha mesa em uma caixa de papelão, prêmios, fotografias, 18 anos de lembranças, permanecia estranhamente calma. Algo dentro de mim tinha mudado no instante em que percebi o inconfundível brilho de triunfo nos olhos de Augusto. Aquilo não tinha a ver com incompetência, era algo calculado, pessoal. Eu sabia exatamente o que havia desencadeado essa situação. 3 semanas atrás, descobri discrepâncias em relatórios de projetos que Augusto supervisionava pessoalmente. Documentações tinham sido alteradas, objetivos mudados depois de aprovados. Quando levei essas preocupações a ele em particular, ele as descartou com uma facilidade que agora me parecia suspeita. Apenas erros administrativos, Elisa. Eu resolvo. Mas eu não fiquei convencida. Nas últimas 2 semanas, vi investigando silenciosamente, comparando documentos originais com as versões alteradas, anotando padrões de mudanças que beneficiavam certos departamentos enquanto prejudicavam outros, principalmente o meu. O que Augusto não sabia, enquanto me humilhava diante dos colegas, era que eu documentara tudo. Cada relatório adulterado, cada cronograma manipulado, cada sabotagem estratégica projetada para fazer meu departamento parecer ineficiente, tudo armazenado em segurança em vários locais. Naquela noite, fiquei sentada no meu escritório em casa, olhando a chuva escorrer pela janela, incapaz de contar à minha família o que acontecerá. Carolina entrou saltitando da escola, falando animada sobre seu novo projeto de ciências, e Jorge trouxe comida tailandesa do meu restaurante favorito. A normalidade de tudo aquilo parecia surreal diante dos destroços da minha vida profissional. Mãe, está tudo bem? Perguntou Carolina, com seus 13 anos e uma intuição muito mais aguçada do que eu supunha. Só estou cansada, querida, respondi, forçando um sorriso. Mais tarde, depois que todos foram dormir, tirei minhas provas secretas. Enquanto espalhava os documentos na mesa, um plano começou a tomar forma. Augusto esperava que eu sumisse em vergonha, que virasse mais uma vítima da política corporativa. Mas ele subestimou gravemente a mulher que ele mesmo ajudara a moldar ao longo de 18 anos. Meu celular vibrou com uma mensagem de Eliane, minha assistente há 10 anos. Seja lá o que ele falou, não é verdade. O andar inteiro está em choque. O que posso fazer? Hesitei antes de responder. Envolver outras pessoas poderia colocar o emprego delas em risco. Mas eu também sabia que não conseguiria lutar sozinha. Encontre-me para um café amanhã. No lugar de sempre, às 7 horas. Na manhã seguinte, cheguei ao café 30 minutos mais cedo, minha mente agitada com os próximos passos. Mal tinha dormido, passando a maior parte da noite organizando as provas e pensando em uma estratégia. Eliane deslizou para a cadeira à minha frente, sua aparência, normalmente impecável, um pouco desalinhada. Isso tudo é uma loucura, Elisa. Está todo mundo comentando. Augusto anunciou uma reestruturação de todo o seu departamento, com efeito imediato. Foi rápido, observei, confirmando minhas suspeitas. Ele planejou isso por meses. Mas por quê? Você sempre foi leal à empresa. A ele. Empurrei uma pasta pela mesa em direção a ela. Por causa disso. Quando Eliane folheou as páginas, seus olhos se arregalaram. São todos os projetos que fracassaram no ano passado, mas estas anotações mostram que eles foram programados para fracassar desde o início. Isso mesmo.
Parâmetros mudados no meio do caminho, recursos realocados, prazos encurtados sem aviso. Mas por que Augusto sabotaria os próprios projetos da empresa? Inclinei-me para frente. Não são projetos da empresa, são meus projetos. Minha equipe, minha reputação. Não entendo, Eliane balançou a cabeça. Nem eu entendia completamente. Mas tenho uma teoria. 3 meses atrás, quando o conselho discutia a futura liderança, meu nome foi citado, não foi? O silêncio de Eliane foi confirmação suficiente. Augusto está preparando o sobrinho dele para um cargo de liderança, continuei. Um rapaz de 28 anos, com menos de 5 anos de experiência. O conselho nunca o escolheria em vez de mim, a menos. A menos que você fosse desacreditada, sussurrou Eliane, entendendo tudo. Fomos interrompidas pela chegada de outra pessoa à nossa mesa, Roberto Azevedo, o principal assessor jurídico da empresa, alguém que eu considerava apenas um colega casual, não um amigo. Suspeitei que encontraria vocês aqui, disse ele, sentando-se sem ser convidado. Vocês precisam saber que Augusto convocou uma reunião de emergência do conselho para esta tarde. O motivo oficial é discutir a quebra de protocolos que levou à sua demissão. Meu coração disparou. Ele estava agindo mais rápido do que eu previra, consolidando sua versão dos fatos antes que eu pudesse responder. Por que você está me contando isso? Perguntei cautelosamente. Porque o que está acontecendo não é certo, ele respondeu, ajustando a gravata. E porque tenho acesso a informações que podem ser úteis. Ele empurrou um pendrive pela mesa. O que é isso? Perguntei. Seguro, Roberto respondeu, simplesmente. Venho guardando meus próprios registros. Augusto tem um padrão de eliminar qualquer um que represente uma ameaça. Olhei para aquele pequeno dispositivo sem ousar ter esperanças. Por que arriscar seu cargo para me ajudar? A expressão geralmente impassível de Roberto vacilou. Minha irmã trabalhou para Augusto na empresa anterior dele. Ela notou irregularidades em como os projetos eram gerenciados, assim como você. Quando ela levou suas preocupações a ele, ele não precisou terminar a frase. Guardei o pendrive no bolso, sentindo uma determinação renovada. Preciso agir antes dessa reunião do conselho. O que você vai fazer? Perguntou Eliane. Levantei-me, recolhendo minhas coisas com um propósito firme, algo que Augusto jamais esperaria. Ele acha que me destruiu, que vou sair de cena em desgraça. Um frio se instalou onde antes havia mágoa. Ele não faz ideia de com quem está lidando. Enquanto me dirigia à porta, virei-me para meus aliados inesperados. Preciso que vocês dois voltem para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Ajam normalmente. Não mencionem que nos encontramos. O que você vai fazer? Chamou Roberto atrás de mim. Pensei no terno de grife pendurado no meu armário, que eu estava guardando para uma ocasião especial. Vou invadir a reunião do conselho. O que eu não contei a eles foi que também iria cobrar um favor de alguém cujo nome faria o sangue de Augusto Veloso gelar. Alguém do passado dele, que me devia por eu ter guardado um segredo que poderia ter destruído os 2 anos atrás. Era a hora de receber essa dívida. Enquanto caminhava em direção ao meu carro, meu telefone tocou, número desconhecido. Ao atender, a voz do outro lado me causou um arrepio na espinha. Elisa, aqui é Alice Veloso, a esposa de Augusto. Precisamos conversar. Agora. Eu sei que é inesperado, disse Alice Veloso, mexendo em seu chá intocado. Estávamos sentadas em um canto reservado do Meridian, um bar de hotel sofisticado, longe de onde qualquer funcionário da Avanço frequentaria. Sua aparência elegante, cabelos loiros perfeitamente arrumados, blazer creme impecável, contrastava com a ansiedade em seu olhar. Eu permaneci cautelosa. Inesperado é pouco. Não vejo por que a esposa de Augusto gostaria de me encontrar, logo depois do que ele fez. Ex-esposa, tecnicamente. Nosso divórcio será finalizado no mês que vem, ela me corrigiu, olhando-me. Estou aqui porque conheço Augusto melhor do que ninguém. O que ele fez com você não foi aleatório, Elisa. Minhas suspeitas aumentaram. Você sabe sobre ontem? Augusto chegou em casa praticamente exultante, dizendo que havia resolvido um problema. Não foi difícil adivinhar de quem se tratava.
Ela pegou o celular e me mostrou uma manchete: diretora de operações da Avanço Inovações deixa cargo em meio à polêmica. Ele já está controlando a narrativa. Por que você se importa com o que acontece comigo? Perguntei, direta. A fachada composta de Alice se rachou um pouco, revelando mágoa genuína. Porque eu já estive onde você está, traída, pega de surpresa, feita de louca por questionar coisas que não batem. Ela se inclinou para a frente. E porque tenho informações que você precisa. Pelas próximas horas, Alice pintou um retrato de Augusto que se alinhava perfeitamente às minhas suspeitas, mas ia ainda mais fundo: o padrão de eliminar ameaças, a obsessão por controlar informações, a cuidadosa construção da imagem pública enquanto minava silenciosamente qualquer um que conquistasse influência demais. Ele tem o conselho na palma da mão, explicou ela. Mas há uma pessoa que ele não consegue controlar: Valéria Siqueira. Eu conhecia bem o nome. Valéria era fundadora e acionista majoritária da Avanço, embora tivesse se afastado das operações diárias anos atrás para se dedicar à filantropia. Suas raras aparições em eventos da empresa eram tratadas como visitas da realeza. Valéria era minha mentora antes de conhecer o Augusto, continuou Alice. Ela ainda confia em mim e, mais importante, valoriza a integridade acima de tudo. Por que Valéria acreditaria em mim em vez de acreditar no CEO que ela mesma nomeou? Por causa disto. Alice tirou um pequeno gravador da bolsa. Augusto tem o hábito de pensar em voz alta quando acha que está sozinho, ensaiando confrontos, planejando seus próximos passos. Comecei a gravar depois que descobri evidências de que ele queria me expulsar da minha própria fundação de caridade. Ela apertou o play. A voz de Augusto preencheu o espaço, descrevendo exatamente como planejava destruir minha carreira. Minhas mãos tremeram ao ouvir a frieza metódica daqueles planos. Por que ele faria isso? Sussurrei, embora já suspeitasse da resposta. A aquisição da Wellington, disse Alice, simplesmente. As peças se encaixaram. A Avanço estava prestes a adquirir a Wellington Technologies, um negócio de bilhões de reais que eu ajudara a negociar. Se fosse bem-sucedido, minha posição ficaria inabalável. Com você fora, Augusto assume todo o crédito, continuou Alice. O conselho aprova a promoção do sobrinho dele, e o controle da empresa fica todo nas mãos de Augusto. Recostei-me, assimilando tudo. Por que você realmente está me ajudando, Alice? Sua postura profissional cedeu um pouco, revelando mágoa genuína. Porque, por 20 anos, eu vi Augusto destruir pessoas que mereciam melhor, e fiquei calada por medo. E por quê? Ela hesitou. Eu sempre admirei seu trabalho à distância, Elisa. Você conquistou tudo que eu mesma um dia sonhei, antes de deixar Augusto me convencer a ser apenas a esposa corporativa perfeita. Estudei seu rosto, procurando sinais de engano, mas encontrei apenas determinação. O que exatamente está propondo? Amanhã à noite, Valéria vai sediar um gala de caridade. Todos os membros do conselho estarão lá, incluindo Augusto. É a oportunidade perfeita para apresentar nossas provas diretamente a ela, longe do ambiente controlado por ele. Nossas provas? Alice assentiu. Cansei de ficar em silêncio. Apresentamos tudo juntas, sua documentação, minhas gravações e o que quer que esteja naquele pendrive que vi Roberto lhe dar esta manhã. Franzi a sobrancelha, surpresa pela forma como ela estava bem informada. Ela deu de ombros. Tenho olhos em todo lugar. Augusto me ensinou o valor da informação, pelo menos. Enquanto nos despedíamos, senti uma ponta de esperança. Com o conhecimento interno de Alice e as minhas provas, talvez tivéssemos uma chance contra Augusto. Ainda assim, não pude evitar certa dúvida: eu poderia confiar completamente em Alice? Seria eu apenas uma peça em outro jogo de manipulações? Você vai aonde? Jorge me perguntou, largando o caderno de matemática de Carolina quando voltei para casa. A preocupação estava estampada em seu rosto. Depois de 15 anos de casamento, ele lia minhas expressões melhor do que ninguém. Eu ainda não lhe contará sobre a demissão. Ao chegar, vesti roupas casuais e fingi um dia de trabalho em casa. Mas agora, enquanto eu procurava meu vestido de gala mais elegante, eu não conseguia mais esconder a verdade. Preciso te contar uma coisa, comecei, fechando a porta do quarto.
Enquanto recapitulava os acontecimentos dos últimos 2 dias, o rosto de Jorge passou de choque à raiva, depois a uma determinação feroz. Aquele desgraçado manipulador, ele murmurou ao final. Sempre senti que havia algo estranho nele nos eventos da empresa. Preciso ir a esse gala, expliquei. Pode ser minha única chance de limpar meu nome antes que a versão de Augusto se torne definitiva. Jorge segurou minhas mãos. Então enfrentaremos isso juntos. Vou alugar um smoking. O apoio inabalável dele fez meus olhos se encherem de lágrimas. Por muito tempo, eu havia mantido minha vida pessoal separada do trabalho. Agora, com meu mundo profissional em ruínas, reencontrei a base que vinha negligenciando. E a Carolina? Perguntei. Ela tem 13 anos, Elisa. Já entende que, às vezes, os adultos enfrentam injustiças também, ele sorriu, tentando me tranquilizar e que a mãe dela é corajosa o suficiente para lutar. Naquela noite, explicamos a situação para Carolina, usando termos que ela pudesse entender. A reação dela me surpreendeu. Então seu chefe é tipo um valentão de pátio de escola, ela resumiu, indignada por mim, igual a Marina que espalhou boatos sobre a Bruna no mês passado. Sorri diante daquela comparação simples, mas certeira. Mais ou menos isso. Então você tem que enfrentar ele, mãe. É o que você sempre me diz para fazer. Da boca dos jovens, sai a verdade mais cristalina. O salão de festas do Hotel Wellington brilhava com lustres e a elite da cidade. Jorge apertou minha mão de forma reconfortante enquanto entrávamos, meu coração batendo forte por baixo do vestido vermelho. Do outro lado do salão, avistei Augusto cercado por membros do conselho, sua gargalhada carismática ecoando. Ali está Valéria, murmurou Jorge, apontando para uma mulher distinta de cerca de 60 anos. Os cabelos prateados de Valéria Siqueira estavam presos em um penteado elegante, e sua presença impunha respeito sem esforço. Alice surgiu ao meu lado, elegante em um vestido azul marinho. Lembre-se do plano, esperamos o meu sinal antes de abordarmos a Valéria. Assenti, embora a ansiedade subisse por minha espinha. Você viu o Roberto? Ele deveria nos encontrar aqui com mais documentos. Alice franziu a testa. Não, e ele não responde às minhas mensagens. Um garçom nos ofereceu champanhe. Recusei, pois precisava manter a mente clara. Jorge pegou uma taça, olhando ao redor com o ar protetor de quem trabalha há anos como médico de emergência. Augusto viu você e ele avisou baixinho. Virei-me para ver o sorriso de Augusto vacilar por um instante antes de ele se despedir do grupo e caminhar em nossa direção. Elisa. Que surpresa! A voz dele transbordava falsidade. Não esperava vê-la tão cedo, depois dos últimos acontecimentos. Jorge ficou tenso ao meu lado, mas coloquei a mão em seu braço para contê-lo. Augusto, mantive a voz firme, acredito em encarar as situações de frente. Algo que você me ensinou, ironicamente. Ele estreitou os olhos, ligeiramente. Uma atitude louvável, embora talvez um evento privado não seja o melhor lugar para resolver contratempos profissionais. Pelo contrário, interveio Alice, com um sorriso ensaiado. Eu a convidei pessoalmente. A Valéria estava perguntando por ela. O sorriso de Augusto fraquejou por um segundo, o suficiente para confirmar que ele não esperava a participação da ex-esposa. Alice, sempre cheia de surpresas, comentou, tenso. A tensão entre eles era palpável. Se nos dão licença, continuou Alice, polidamente, a Valéria está esperando. Quando nos viramos para ir embora, Augusto segurou meu cotovelo. Pense bem no seu próximo passo, Elisa murmurou, em um tom tão baixo que só eu podia ouvir. Você não é a primeira a me desafiar. Pergunte a Alice o que aconteceu com as outras pessoas. Um calafrio percorreu meu corpo com ameaça implícita, mas antes que eu pudesse responder, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Não confie na Alice. Encontre-me no corredor de serviço em 5 minutos. Venha sozinha. R. Olhei para Alice, que já avançava em direção a Valéria com confiança. Ela era de fato minha aliada ou estaria me manipulando também? Tudo bem? Jorge perguntou, percebendo minha hesitação. Mostrei a ele o texto. Preciso descobrir o que é isso. Vou com você, ele se prontificou. Não.
Fique com Alice. Mantenha os olhos nela e no Augusto. Se eu não voltar em 10 minutos, vá me procurar. Afastei-me em direção à área de serviço, com o alerta de Augusto e a mensagem misteriosa ecoando na minha mente. O corredor estava pouco iluminado e deserto, perfeito para uma conversa reservada ou para uma emboscada. Empurrei a porta de serviço, que rangeu ao abrir. Roberto? Chamei em voz baixa. Uma sombra se moveu no fim do corredor, mas ao se aproximar da luz, percebi que não era Roberto. Era Eliane, o rosto pálido, transparecendo urgência. Ainda bem que você veio, ela sussurrou. O Roberto sofreu um acidente. E tem algo que você precisa saber sobre Alice Veloso. A Alice não é quem você pensa, começou Eliane, quase sem voz, olhando nervosa para a porta de serviço. E o acidente do Roberto não foi acidente. Meu coração disparou. Ele está bem? Está em cirurgia. Falha nos freios na Avenida das Palmeiras. Ela pegou o celular e me mostrou uma série de mensagens enviadas por Roberto mais cedo naquela noite. Encontrei algo grande no servidor privado do Augusto. Preciso atrasar a reunião. Não confie em ninguém até eu mostrar isso. Carro estranho me seguindo desde que saí do escritório. Se algo acontecer comigo, tudo está num drive criptografado. Senha, Elisa Truff 2025. A última mensagem foi enviada poucos minutos antes do acidente. Roberto me deu uma cópia desse drive esta tarde, continuou Eliane. Disse para eu só te entregar se algo acontecesse com ele. Ela me estendeu um HD externo. Mas não é só isso. Eliane respirou fundo. Fui investigar Alice depois que você mencionou o encontro. No celular dela havia uma pasta rotulada Alice V, com recortes de jornais e artigos de 15 anos atrás. Enquanto eu analisava o conteúdo, uma terrível compreensão tomou forma. A Alice não é só a esposa do Augusto, murmurei, sentindo um arrepio. Ela foi parceira de negócios dele. Os artigos detalhavam a carreira inicial de Alice, antes do casamento, uma estrategista brilhante que ajudara várias empresas em dificuldades a se reestruturarem, removendo executivos incômodos. As mesmas empresas onde Augusto prestava consultoria. Eles usaram o mesmo método repetidas vezes, disse Eliane. O divórcio é um teatro. Eles ainda trabalham juntos. Mas por que me mirar especificamente? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Não é só você. Eliane abriu outro arquivo. É sobre isso. Era um pedido de patente preliminar de um sistema revolucionário de integração de dados, o mesmo que eu vinha desenvolvendo em segredo com uma pequena equipe na Avanço. Um sistema que poderia dobrar o valor da empresa. Como você encontrou isso? Perguntei, atordoada. Somente meia dúzia de pessoas sabia do potencial completo do projeto. O Roberto achou nos arquivos do Augusto. Ele sabe há meses do seu projeto e vem reunindo informações para replicá-lo com uma equipe própria. Mas ele precisaria ter acesso ao meu código, à minha pesquisa, coisa que só eu tenho. Que ele obtém total controle assim que você for desacreditada e removida, finalizou Eliane. A aquisição da Wellington é só fumaça. Essa patente é o verdadeiro prêmio. Com você fora e sua reputação arruinada, quem acreditaria se você alegasse que a tecnologia era sua? Minha mente corria para juntar as peças. E qual o papel da Alice nisso tudo? Ela se aproximou de mim como aliada. Para descobrir o que você tem, fazer você mesma se incriminar na frente da Valéria, disse Eliane. É o que eles sempre fizeram. Verifiquei o relógio. Jorge devia estar preocupado. Preciso avisá-lo sobre a Alice. Tem mais, disse Eliane, segurando meu braço. Segundo o que o Roberto descobriu, Augusto e Alice já fizeram isso antes. A vítima anterior foi, ela hesitou, o filho da Valéria, Miguel Siqueira. Ela explicou que Miguel havia trabalhado em tecnologia semelhante 5 anos atrás, antes de sofrer um colapso mental que encerrou sua carreira. Um colapso causado por uma campanha sistemática de manipulação e sabotagem. A compreensão do que acontecerá a Miguel e o que poderia acontecer comigo foi avassaladora. É por isso que Alice insistiu tanto em envolver a Valéria, concluí. Não é só me arruinar, é controlar a Valéria através do legado do filho. Exatamente.
Se Augusto controlar a tecnologia que Miguel desenvolvia, ele controla a ligação emocional de Valéria com o trabalho do filho. O barulho de passos ecoou no corredor. Alguém se aproximava da porta de serviço. Precisamos sair daqui, sussurrei. Tem outra saída? Eliane apontou para o fundo. Pela cozinha. Correndo pela área de serviço, desviamos da equipe do hotel que finalizava as sobremesas. Eu tentava formular um plano. Preciso voltar até o Jorge sem que Alice me veja. E preciso falar com a Valéria, mas nos meus termos, não nos deles. O que você está pensando? Perguntou Eliane, enquanto surgíamos em um corredor lateral. Eles esperam que eu continue confiando na Alice ou a confronte publicamente. De um jeito ou de outro, saio como a desequilibrada. Precisamos mudar o jogo. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Jorge. Encontre-me no guarda-volumes. Urgente. Não confie em ninguém. Ele respondeu em segundos. Estou indo. Virei-me para Eliane. Preciso que você faça algo. Encontre alguém da segurança do hotel e diga que temos motivos para acreditar que o acidente do Roberto não foi casual, e que precisamos de proteção extra para Valéria. Ela assentiu, entendendo a gravidade. E você? Vou dar ao Augusto e à Alice exatamente o que eles não esperam. Jorge me aguardava no balcão do guarda-volumes, visivelmente preocupado. O que está acontecendo? Contei tudo o que Eliane havia descoberto. Ele me ouviu com a calma de quem está acostumado a emergências, apesar do choque. Então não podemos confiar na Alice, e o Augusto é mais perigoso do que imaginávamos, ele resumiu. Qual o plano? Primeiro, proteger as provas, entreguei a ele o drive criptografado. Leve isso para casa e guarde em segurança. Depois, ligue para a detetive Sandra. Sandra era uma antiga colega de faculdade, agora trabalhando em investigações de crimes financeiros. Se alguém podia ajudar a resolver legalmente essa confusão, era ela. E você? Perguntou Jorge, relutante em me deixar sozinha. Vou falar com a Valéria, mas antes preciso neutralizar a Alice e o Augusto. Expliquei minha estratégia, vendo a expressão dele passar de preocupação a uma admiração cautelosa. É arriscado. Toda essa situação é arriscada, retruquei. Mas eles me subestimaram desde o início. É hora de usar isso a meu favor. Quando Jorge se afastou, respirei fundo e retornei ao salão. Alice me avistou de imediato, aproximando-se com um ar casual calculado. Onde você se meteu? Perguntou, com um leve tom de suspeita na voz. Estive te procurando. A Valéria quer falar com você. Manti a expressão neutra, decidindo testar Alice. Desculpe. Recebi uma ligação urgente sobre o Roberto. Ele sofreu um acidente. A reação de Alice foi perfeita, a quantidade certa de choque e preocupação. Mas, observando de perto, percebi uma sutil satisfação em seu olhar. Que terrível! Ele está bem? Não sabem ainda. Parece que os freios falharam na Avenida das Palmeiras. Ela ficou pálida, não por preocupação genuína, mas pelo detalhe específico que mencionei. O mesmo local onde Miguel Siqueira tivera seu acidente há anos atrás, segundo os artigos que Eliane descobrira. Que coincidência, acrescentei, apontando a estranheza. A expressão de Alice endureceu quase imperceptivelmente. O que você quer dizer com isso? Nada. Só pensando alto. Olhei para Valéria, que estava conversando em outro canto do salão. Vamos falar com ela agora? Alice hesitou, obviamente calculando algo. Talvez devêssemos esperar um momento melhor. Ela parece ocupada. Não há melhor momento do que agora, insisti, já caminhando em direção a Valéria. Valéria se voltou ao nos ver, seu olhar atento notando minha determinação e atenção de Alice. Elisa Marques cumprimentou, inclinando a cabeça. Estava quase pensando que você me evitava. De forma alguma, senhora Siqueira. Na verdade, queria muito falar com a senhora. Alice tentou intervir. Elisa passou por dias difíceis. Talvez devêssemos discutir isso em particular? Na verdade, interrompi, controlando minha voz, acho que o que tenho a dizer deve ser ouvido por todos.
Fiz sinal para Augusto, que nos observava de longe, para que se juntasse a nós. Ele veio, cauteloso, os olhos indo de mim para Alice. Claro. Sempre pronto para esclarecer as coisas. Valéria observou a atenção com interesse. Parece importante. Vamos usar minha sala reservada. Atravessamos um corredor até uma sala elegante e reservada. Assim que a porta se fechou, Valéria falou com firmeza. Então, do que se trata? Entendi que há problemas recentes na Vans. Augusto deu um passo à frente. Infelizmente, descobrimos graves violações de protocolo no departamento da Elisa. Foi difícil, mas precisei agir para proteger a empresa. Valéria voltou o olhar para mim. E a sua perspectiva, Elisa? Chegará o momento de revelar a verdade. Alice parecia pronta para me ver atacar Augusto, mas não imaginei que ela esperasse o que fiz. Em vez de acusar diretamente, sorri. Na verdade, senhora Siqueira, não estou aqui para contestar minha demissão, comecei, olhando-a diretamente nos olhos. Estou aqui para falar sobre seu filho, Miguel, e o projeto que ele desenvolvia antes do acidente, há 5 anos. A cor sumiu do rosto de Valéria, enquanto Augusto travou e Alice deu um passo atrás. O que tem meu filho? Perguntou Valéria, a voz subitamente frágil. Aproximei-me, falando com cuidado. Acredito ter descoberto quem foi responsável por sabotar o trabalho dele. E acho que isso se conecta diretamente ao que está acontecendo agora na Vans. Valéria manteve o olhar em mim, lá atrás dela, Augusto me encarava com ódio frio ao perceber que seu plano ruía. Não sei o que Elisa pensa que descobriu, começou Augusto, mas trazer o Miguel à tona é claramente uma tentativa desesperada. Deixe-a falar, Augusto, cortou Valéria, firme. Quero saber o que você sabe sobre meu filho. A sala ficou em silêncio total. Há 5 anos, prossegui, Miguel trabalhava em um sistema integrado de dados que revolucionaria a forma de gerenciar informações em grandes empresas. Um sistema incrivelmente similar ao que eu estava desenvolvendo no meu departamento. Valéria franziu o senho. Como você sabe do projeto do Miguel? Essa informação foi mantida em sigilo. Porque o Roberto Azevedo encontrou a conexão, expliquei, encarando Augusto. Ele descobriu arquivos em seu servidor privado, contendo a pesquisa original de Miguel e registros do meu projeto atual. Isso é absurdo, rebateu Augusto, tentando se manter calmo. Roberto não tem autorização para acessar meus arquivos privados. Se ele afirma ter encontrado algo, deve ser falso ou obtido ilegalmente. É por isso que o Roberto está em cirurgia agora, depois de seus freios falharem misteriosamente? Retruquei. Do mesmo jeito que os freios do carro do Miguel falharam há 5 anos, na mesma avenida? O que você está sugerindo, Elisa? Questionou Valéria, a voz quase sem fôlego. Alice pode explicar, respondi, olhando para ela. Alice tentou manter a pose preocupada. Valéria, a Elisa claramente está abalada com a perda do emprego. Essas teorias são. Avenida das Palmeiras, interrompi, sustentando o olhar dela. Foi lá que aconteceu o acidente do Roberto hoje. O mesmo lugar do acidente do Miguel. Alice vacilou, a coincidência era forte demais para ignorar. Quando mencionei a Avenida das Palmeiras antes, percebi que você reconheceu imediatamente, antes de eu dizer que foi lá que o Miguel se acidentou. Como você saberia disso, a não ser que já conhecesse os detalhes do que aconteceu com o filho da Valéria? Valéria se voltou para Alice, cada vez mais desconfiada. Alice? Eu lembro de você ter mencionado uma vez, Alice tentou justificar. Nunca falei dos detalhes do acidente do meu filho em público, retrucou Valéria, fria. Nem mesmo o local. Augusto tentou intervir. Isso já foi longe demais, Valéria. É óbvio que a Elisa está inventando histórias para encobrir sua incompetência. Talvez devêssemos deixar as provas falarem por si, sugeri, tirando o celular da bolsa. Alice me deu uma gravação, dizendo que era a prova de como você pretendia me difamar, Augusto. Toquei o áudio. A voz dele encheu a sala. Precisamos tirar a Elisa antes que o negócio com a Wellington se feche. O conselho precisa vê-la como incompetente, instável. Assumir o controle da narrativa cedo. Pausei. A princípio, isso parece incriminador.
Mas ouçam agora com a reprodução desacelerada e a frequência ajustada. Reproduzi novamente, e ruídos de fundo se tornaram mais claros, incluindo uma voz suave orientando Augusto antes de cada fala. Isso se chama áudio prompting, expliquei. Alguém estava dando falas para o Augusto e depois editou mal a gravação. Minha filha, que participa do clube de rádio na escola, faz algo parecido em dramatizações. Valéria me observava atentamente, ligando os pontos. E quem estaria editando essas falas? A mesma pessoa que me entregou a gravação, convenientemente, no momento em que eu precisava, respondi, olhando para Alice, cujo rosto começou a perder a compostura. Uma armadilha perfeita, me dar uma prova aparentemente incontestável contra o Augusto, incentivar-me a usá-la em público e, assim, desacreditar a mim mesma quando descobrirem que é uma farsa. Isso é um absurdo, protestou Alice, mas sem firmeza. É mesmo? Abri uma pasta no celular com artigos que Eliane havia coletado. Aqui temos registros do início da sua carreira, Alice, onde você e Augusto trabalharam juntos. Em várias empresas, executivos foram removidos, sob acusações de instabilidade ou incompetência. Valéria estava cada vez mais séria, olhando entre Alice e Augusto. Acho que já ouvi o suficiente. Vou pedir que a segurança acompanhe vocês dois enquanto investigamos isso a fundo. O rosto de Augusto carregava ódio contido. Você não pode acreditar nessas histórias, Valéria. Sabe quanto já fiz pela avanço? Agora estou começando a entender exatamente o que você fez, respondeu ela, fria. Segurança, por favor, levem o Sr. Veloso e a Sra. Veloso até minha sala particular e esperem ordens. Os seguranças entraram, levando Augusto e Alice para fora. Enquanto passavam por mim, ele sussurrou. Isso não acabou. Com a sala novamente silenciosa, Valéria afundou numa cadeira, parecendo subitamente envelhecida. Conte-me tudo sobre o projeto de Miguel e como ele se conecta ao seu. Por meia hora, expliquei cada detalhe, mostrando as anotações que Eliane conseguirá. Vi Valéria passar da dor à raiva e então a uma determinação firme. Amanhã de manhã, ela declarou, vou convocar uma reunião de emergência do conselho. Augusto e Alice serão destituídos, e abriremos uma investigação completa. Ela me encarou. Gostaria que você voltasse a avanço, Elisa. Não apenas no seu antigo cargo, mas como CEO interina, enquanto esclarecemos tudo. Fiquei surpresa. Senhora Siqueira, eu. Você mostrou não só competência, mas integridade e coragem, ela me interrompeu. Características que eu via no meu filho. Características de que avanço precisa. Discutimos alguns detalhes, mas meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Jorge. Detetive Sandra chegou. O hospital confirma que Roberto saiu da cirurgia, está estável. E você? Respondi rapidamente. Tudo bem. Valéria sabe de tudo. Indo para casa em breve, com grandes notícias. Valéria notou meu sorriso. Boas notícias? É meu marido, respondi. Ele tem sido meu porto seguro em tudo isso. Ela assentiu, compreensiva. A família é o que importa, no fim. Algo em que fui obrigada a pensar muito hoje. Ela se levantou, endireitando o paletó. Vamos voltar ao salão? Acho que vou precisar dar um anúncio. Enquanto retornávamos, senti um enorme alívio. Ainda haveria investigações, processos judiciais e o trabalho árduo de reconquistar a confiança na avanço. Mas a verdade estava vindo à tona. Valéria parou antes de abrirmos a porta para o salão principal. Uma coisa que não entendo, como você soube desconfiar da Alice? Muita gente teria aceitado a ajuda dela sem questionar. Pensei por um instante. Algo que minha filha disse. Comparou Augusto a um valentão de escola. E me fez lembrar que valentões quase nunca agem sozinhos, eles têm seus aliados. Sorriu um pouco. Além disso, a história da Alice era perfeita demais, e o aparecimento dela foi muito conveniente. Valéria assentiu. Confiar nos seus instintos. Outra qualidade que meu filho possuía. Ela recuperou o porte imponente. Pronta? Quando entramos no salão, o burburinho diminuiu e as pessoas se viraram para nós. Do outro lado, Eliane me viu e seu rosto se iluminou de alívio.
Já circulava o rumor de que Augusto e Alice haviam sido levados por seguranças. Valéria subiu ao pequeno palco, pedindo a atenção de todos. Senhoras e senhores, tenho um comunicado importante sobre a liderança da Avanço Inovações. Enquanto ela falava, meu celular vibrou de novo. Esperando que fosse Jorge, olhei discretamente, mas o número era desconhecido. Parabéns pela vitória, Elisa. Apresentação impressionante. Mas você deixou passar algo crucial. Confira a cláusula 7.3 do contrato com a Wellington, assinado ontem. Você tem menos de 12 horas antes de ser tarde demais. Um amigo. Meu coração disparou. Valéria finalizava seu discurso, oficializando minha volta e minha nomeação como CEO interina. O salão aplaudiu, mas minha mente estava presa à mensagem anônima. Quem a enviará e o que eu deixará passar na cláusula 7.3 que poderia ameaçar tudo que conquistamos? Os aplausos se acalmaram e Valéria concluiu o anúncio. Colegas e membros do conselho me cumprimentavam, aliviados por Augusto ter sido removido. Mas eu mal conseguia me concentrar na celebração, tomada pela urgência de entender a mensagem. Assim que pude, chamei Eliane. Precisamos ver o contrato de aquisição da Wellington, especificamente a cláusula 7.3. O que houve? Ela indagou. Não estávamos livres disso. Talvez não completamente. Recebi um alerta de que Augusto pode ter assinado algo ontem. Ontem? Eliane ficou séria. A assinatura oficial estava marcada só para a semana que vem, não para ontem. Exatamente. Ele pode ter feito algo ilegal. Vou até o escritório agora, pegar uma cópia do contrato. Não. É arriscado você ir sozinha, especialmente depois do que aconteceu com o Roberto. Nos encontramos lá em meia hora. Desliguei e expliquei rapidamente a situação a Jorge, que ficou ainda mais preocupado, mas entendeu que precisávamos resolver aquilo imediatamente. Valéria, ao ouvir, decidiu nos acompanhar. Conheço essa tal cláusula pílula de veneno que a Wellington usa, disse ela, chamando Henry, o advogado. Vamos ver o que podemos fazer. O prédio da Avanço Inovações estava praticamente vazio àquela hora, com poucos seguranças. Eliane esperava na recepção, tensa. Tentei acessar o contrato eletronicamente, mas meu acesso foi bloqueado. Vou usar minhas credenciais de fundadora, afirmou Valéria, decidida. No escritório executivo, ela entrou no sistema e finalmente localizou o contrato que Augusto assinará no dia anterior. Aqui está. Cláusula 7.3. Lemos todos juntos, e senti a cor sumir do meu rosto. Augusto não só deixará a cláusula de pílula de veneno no contrato, como a modificar em seu próprio benefício. Se o CEO signatário for destituído do cargo em até 30 dias após a assinatura, a Wellington pode anular o acordo e exigir uma multa de R$ 100 milhões ou assumir o controle majoritário da divisão de integração de dados. Minha divisão, murmurei, a mesma que desenvolve a tecnologia semelhante à do Miguel. Ele criou um beco sem saída, concluiu Valéria. Ou pagamos uma multa exorbitante ou a Wellington assume a divisão inteira, e, provavelmente, Augusto se junta a eles como consultor. Como isso ainda favorece Augusto, depois de tudo que aconteceu? Perguntou Jorge. Henry, o advogado, limpou a garganta. Porque ele provavelmente tem um acordo paralelo com a diretoria da Wellington, garantindo a ele o controle da tecnologia, mesmo que não esteja mais na Avanço. Valéria apertou os lábios, irritada. Ele amarrou as mãos da empresa. E agora? Perguntei, com o coração acelerado. De repente, a porta do escritório se abriu e Alice Veloso apareceu. Para nossa surpresa, ela não estava acompanhada por nenhum segurança e parecia extraordinariamente calma. Isso mesmo, disse ela, olhando para o contrato na tela. Um plano engenhoso, não? Eliane pegou o telefone para chamar a segurança, mas Alice levantou as mãos num gesto pacífico. Não é necessário. Não estou aqui para brigar. Vim ajudar. Ela deu alguns passos, parando a uma distância segura. Fui eu quem mandou a mensagem, Elisa. Por que me ajudaria agora? Você trabalhou com Augusto o tempo todo, questionei. Uma expressão amarga tomou o rosto de Alice. Eu e Augusto somos parceiros há 20 anos, construímos a carreira dele juntos, derrubando concorrentes.
Ela deu de ombros. Mas existem limites que eu não concordei em ultrapassar, e Miguel Siqueira foi um deles. Valéria encarou, a voz dura. O que você sabe sobre meu filho? Que Augusto passou dos limites. O plano era só atrapalhar Miguel até que os registros de patente fossem garantidos. Não era para acontecer do jeito que aconteceu. Alice desviou o olhar. Só descobri sobre a sabotagem dos freios depois. O silêncio na sala era pesado. Por que se manifestar agora? Perguntei. Autopreservação, respondeu ela, com um sorriso triste. Augusto tem um plano B para tudo, inclusive me sacrificar. A partir do momento em que você o expôs para Valéria, virei um estorvo para ele. Ela colocou um pendrive na mesa. Isso contém tudo, o acordo paralelo do Augusto com a Wellington, as contas dele no exterior e provas do que foi feito contra Miguel. E o que você quer em troca? Perguntou Valéria, sem rodeios. Imunidade, Alice foi direta. Testemunharei contra Augusto e ajudarei a desfazer cada esquema dele, mas não quero ser processada. Henry fez menção de protestar, mas Valéria levantou a mão, indicando que aquele ponto seria resolvido depois. Primeiro, queremos saber como anular essa pílula de veneno. O rosto de Alice ganhou um leve sorriso. O mais irônico é que, na pressa de armar tudo isso, Augusto cometeu um erro simples, mas fatal. Ela apontou para a tela do computador, na cláusula 7.3. A cláusula só se aplica se o CEO que assinou for destituído. Porém, de acordo com o Estatuto da Avanço, contratos acima de um determinado valor precisam também da assinatura da presidente do Conselho. E quem é a presidente do Conselho? Questionou Alice, retoricamente. Eu, respondeu Valéria, entendendo. Exatamente. O Augusto não pediu sua assinatura. Então o contrato não é válido. Henry conferiu cada detalhe, depois assentiu. Ela está certa. O acordo exige a assinatura dupla. Sem a da Valéria, não tem validade. Senti um alívio enorme. Então basta informarmos a Wellington que foi uma assinatura não autorizada pelo Conselho. Henry concordou. Conheço o advogado deles. Vai entender rápido quando explicarmos. Valéria ainda olhava para Alice com desconfiança. Ainda assim, por que Augusto faria algo tão óbvio? Alice suspirou. Porque ele estava com pressa. A reunião do conselho da semana que vem incluiria uma auditoria nos gastos de pesquisa e desenvolvimento, e ela revelaria a equipe fantasma que estava replicando o projeto de Miguel, unindo com o trabalho roubado do departamento da Elisa. Onde fica essa equipe? Perguntou Valéria, tensa. Em uma instalação em Campinas, registrada em nome de uma empresa de fachada. Tudo está nesse pendrive também. Ela checou o relógio. É provável que o Augusto já esteja a caminho para destruir evidências, contando que tenha conseguido sair sob fiança ou algo assim. A urgência era clara. Valéria fez ligações para a polícia, para o CEO da Wellington, para membros confiáveis do conselho. Henry começou a redigir notificações legais de emergência, enquanto Eliane organizava a segurança e bloqueava o acesso de Augusto aos sistemas internos. No meio de toda a movimentação, me afastei com Jorge, sentindo a carga emocional do momento. Está tudo bem? Ele perguntou. Acho que sim, suspirei. Ontem perdi tudo o que tinha construído. Hoje, sou CEO interina e estou desmantelando uma conspiração corporativa. Ele sorriu, segurando minha mão. Só mais um dia na vida de Elisa Marques, a mulher que não deixa ninguém fazê-la de bode expiatório. Ri, lembrando das muitas vezes em que ele me apoiou incondicionalmente. Preciso ligar para Carolina, comentei. Ela vai gostar de saber que enfrentar valentões vale a pena. 4 meses depois. Mãe, anda logo ou vamos nos atrasar. Gritou Carolina do andar de baixo. Já estou indo. Ajeitei meu paletó no espelho. O terno azul marinho era novo, um presente de Jorge para comemorar minha nomeação oficial como CEO da Avanço Inovações. Os últimos meses foram intensos. Augusto aguardava julgamento por várias acusações, incluindo tentativa de homicídio de Roberto. As provas fornecidas por Alice foram decisivas, e ela de fato garantiu imunidade em troca de testemunho.
Valéria tornou-se uma mentora e uma amiga, ajudando-me na transição e dedicando boa parte de sua energia a honrar o legado de Miguel. Ele, por sua vez, ainda em recuperação psicológica, começou a colaborar com nossa equipe na integração das pesquisas originais dele. Desci as escadas, onde Jorge e Carolina me esperavam na porta. Pronta para seu primeiro dia oficial como CEO? Perguntou Jorge, me entregando a maleta. Mais do que nunca. Carolina sorriu. Lembra do que você me disse sobre valentões de escola? Sorri de volta, recordando como tudo começara. Lembro. O que foi? A Marina pediu desculpas para Bruna ontem. Disse que estava com inveja porque a Bruna é mais inteligente que ela. Carolina deu de ombros. Acho que às vezes os valentões aprendem a lição. Às vezes, sim, concordei, pensando em Augusto e no caminho que ele escolhera. Mas só se estiverem dispostos a reconhecer os próprios erros. No caminho para o prédio da Avanço, refleti sobre como a vida pode mudar em um piscar de olhos, como uma traição pode se transformar em oportunidade de crescimento. A empresa ainda se recuperava, com novas políticas de ética e uma cultura que deixava o medo para trás. Eu havia perdido algo que valorizava, mas ganhei algo maior, uma compreensão mais profunda da minha própria força e resiliência. No saguão, Eliane nos recebeu ao lado de Roberto, que havia se recuperado totalmente e agora atuava como diretor jurídico. Pronta, chefe? Eliane brincou, sorrindo. Respirei fundo, olhando para o edifício que fora palco da minha maior humilhação e da minha maior vitória. Com certeza, respondi. Temos muito trabalho pela frente. E, ao atravessar aquelas portas, levei comigo não apenas as lições do passado, mas também uma visão de futuro alicerçada em integridade, transparência e coragem para fazer o que é certo, custe o que custar. Às vezes, as traições nos quebram, mas, com sorte, elas também podem revelar do que realmente somos feitos. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.